Bom dia, Natanael, bom dia, João Magalhães, Chico Gomes e a todos os teleouvintes do programa Comando Geral. Professor Sérgio Mendes. Bom dia, professor. Eu gostaria de participar colaborando aí justamente com essa discussão, dessa temática, essa problemática do transporte de ônibus, que infelizmente ela é uma problemática que já se arrasta há décadas. Eu mesmo sou usuário, fui usuário do sistema por muito tempo e sempre percebi que infelizmente não se tem aí uma resolução final. Aí serve simplesmente de trampolim político, de pauta política, onde senhores representantes ou pretensos candidatos apresentam propostas miraculosas justamente para tentar chegar a um denominador comum. Nunca se chegou a um denominador comum, as greves são recorrentes, já virou aí pauta de calendário nacional e não se chega a um consenso, infelizmente. Eu corroboro em partes com o Chico, porque o Chico ele participou do sistema, ele vivencia o sistema e ele sabe muito bem como é que é operacionalizado o sistema. Infelizmente, nós temos o CETUT se perpetrando no poder há muito tempo. Infelizmente, as nossas autoridades políticas, os nossos gestores, não tomam nenhuma providência com relação, a essas pessoas que infelizmente estão aí se perpetuando no poder, e também é uma omissão coletiva da Câmara Municipal de Teresina, dos senhores vereadores, dos que já passaram, dos que já estão, que não tomam nenhuma providência, são fiscalizadores da gestão, podem sim propor as soluções, mas realmente só propõem soluções na antivéspera das eleições, propõem aquelas soluções miraculosas, jogam para a população, são eleitos e depois esquecem do povo, que é o principal usuário do setor. Então o Chico tem razão em grande parte dessas colocações dele. Com relação aí ao tratamento, eu acredito que todo trabalhador ele mereça o respeito, tanto o motorista como o cobrador, mas também tem que ter a reciprocidade no tratamento, tanto do usuário como do colaborador, Ou seja, o setor público, às vezes, ele é mal visto, porque infelizmente algumas pessoas, poucas, raríssimas, ainda infelizmente tratam com desdenho, o público, que é o maior usuário desse sistema. Um bom dia a todos. Obrigado, professor Sérgio Mendes, pela tua participação. Tem mais participação no WhatsApp. O próprio trabalhador... Bom dia, Gustavo Henrique. Bom dia, João Magalhães. Bom dia, Natan. Bom dia, Chico. Gustavo, eu queria saber de você, que é um cara mais... Você e o Chico aí, dessa área aí. Por que é que a prefeitura não opera o sistema, não controla o sistema de bilhetagem e tudo? Ela repassa o dinheiro para as empresas, tá entendendo? Ela repassa o dinheiro para as empresas, mas sendo que ela que tem que operar o sistema de bilhetagem. Tanto o cartão de passe livre, como tudo que diz respeito à bilhetagem, quem tinha que coordenar isso aí era a prefeitura, não era o CETUT. Essa é a minha opinião. Natan, só para corroborar com o ouvinte, a gestão anterior, a gestão passada da S-Trans tentou operar, tentou ficar com a bilhetagem, ainda fez o enfrentamento, porém o CETUT tem um poder tão grande sobre o transporte, inclusive eu não sei o que é que prende o CETUT ao poder público e o que é que a justiça tem com esses empresários do CETUT. É parentesco, é amizade, é o que é mesmo, porque o que é que ocorre? Ganhou na justiça o direito, o CETUT tomou de volta na justiça. O que é que ocorre? Como é que o transporte é público, as linhas são públicas, e quem vai administrar, quem vai operar, quem vai ali ter o domínio do que é arrecadado ou não é a iniciativa privada. Então eu não consigo compreender. E recebe dinheiro público. Quem é o Rádio Ouvinte, o nome dele? E recebe dinheiro público. E aí o que... José Nildo. E aí o que ocorre? Na grande esmagadora maioria das vezes, o CETUT alega que as despesas, está buscando os recursos lá no poder público, porque a grande despesa é com a mão de obra humana, é com o ser humano, é com os funcionários. E tudo que ele recebe do CETUT, nada repassa para o trabalhador. Nada repassa para o trabalhador. Então, a boa pergunta do nosso ouvinte. Agora falta pulso firme daqueles que estão gerindo a nossa cidade. Josenildo, o contrato, na minha opinião, que foi celebrado entre a Prefeitura de Teresina e o CETUT, que representa em tese as empresas, que já há até cisão interna, porque existe associado que não concorda com o que está sendo feito dentro do próprio CETUT, é um contrato leonino. É um contrato que eu entendo, eu até pensei ontem, Natan, houve um murmurinho que o prefeito estava convocando a imprensa
para ir até a prefeitura e depois foi cancelada sob a desculpa que estava tendo uma reunião alongada e que provavelmente será agendado um horário hoje. Eu tive o sentimento que o prefeito ia anunciar o rompimento desse contrato, ia buscar judicialmente, e aí eu entendo que diante de um sentimento, um clamor, porque o privado não pode estar acima do interesse público, que a justiça não iria dar as benesses que em tese estão clausuladas, né, em um contrato entre a prefeitura e o Setut. Então, o que é que está ocorrendo? A única cidade do Brasil, João Magalhães, que controla o IV, o financeiro, é o privado. Em todas as cidades do Brasil, quem gerencia, arrecada e repassa para o sistema de transporte público é o poder público municipal. A ETURB, no início da gestão Pessoa, tentou, ensaiou, mas houve não foi só questão judicial não, houve também um lobby pesado. A gente tem como provar, inclusive, se eu for questionado diante dessa declaração que eu estou a dizer, para que a prefeitura esquecesse isso. Agora, o correto, naquele momento, já que havia a intenção, era tomar de conta da arrecadação, até porque o Setut, ele não... Por que o Estado, Josenildo, rádio ouvinte, telespectador, não consegue colocar o aporte do subsídio proposto? A prefeitura de lá para cá, há quase 3 anos, já perdeu muito dinheiro, algo aproximadamente por mês, 1 milhão, 1,5 milhão, só do Estado, para ser colocado no sistema. Porque o Setut nem a prefeitura apresenta a planilha das gratuidades que envolvem a responsabilidade do Estado. Então, fica difícil, porque não há transparência. Agora, eu entendo, e aí eu quero torcer para que haja esse movimento hoje do prefeito, que aconteça, é que ele anuncie que vai tomar medidas duras, e uma delas é romper o contrato. Olha o exemplo de Timon. Não está mil maravilhas não, mas o prefeito de lá, aqui da nossa cidade vizinha, teve a iniciativa de criar uma empresa pública. São 50 ônibus rodando e tem 5 a 6 ônibus reserva. Não está ainda do jeito que deve estar, mas houve a iniciativa de mudar a realidade lá. Então eu sou a favor que haja um rompimento integral desse contrato, reavaliado o sistema para que traga conforto. Está aí a cidade inundada de carros e motos, aumentando a intensidade dos acidentes, do estresse no trânsito, as pessoas mais apressadas do que nunca, não é? Por conta da falta de um transporte de qualidade. Gustavo, Natan e Chico, rapidinho, que é consenso entre todos que se o serviço é uma concessão pública, não faz sentido a parte financeira estar totalmente nas mãos, de forma exclusiva, da iniciativa privada, né? A prefeitura teria que ter, no mínimo, as condições de exigir transparência, né, na operacionalização desses recursos financeiros que hoje se encontram de forma exclusiva na mão das empresas. O que a gente vê em outras capitais, inclusive, é que, claro, o serviço é operado por empresas privadas por meio de uma concessão que é absolutamente natural e quando dá certo é muito eficiente, mas a parte financeira ou fica sendo controlada por companhias municipalizadas ou então as companhias têm acesso total à questão dos recursos financeiros, primeiro por uma questão de subsídio, né? Bom lembrar que é natural também que os municípios contribuam com a operação do sistema por meio do subsídio, mas à medida em que o dinheiro público chega na mão das empresas, é natural que haja transparência, até para que se saiba mensurar qual é o valor realmente que deve ter esse subsídio. Além disso, mesmo se tratando de uma empresa privada, por mais que a arrecadação dela seja privada, ela arrecada por meio de uma operação de um serviço que é prestado à população e é um serviço essencial. Então é de interesse da população e do município ter todo o controle dessa situação, no mínimo para acompanhar e ver como é que está a situação da arrecadação, exatamente, e depois entrar cobrando a qualidade, cobrando que as ordens de serviço sejam cumpridas. Agora, sendo bem realista, Gustavo, acredito que não há muitas chances desse rompimento, até porque para um rompimento como esse, a gente vai ter, eu posso até comparar aqui, resguardando as devidas proporções, com a questão da escravidão. Acabar a escravidão num dia,
dia, mas não tiveram nenhum problema, não tiveram nenhum planejamento para ver como era que os negros iam se inserir na sociedade, e aí isso causou um prejuízo, né, social, histórico, que até hoje os negros sofrem no Brasil. A questão do transporte público seria mais ou menos a mesma coisa. Se você romper com o CETUT hoje e não tiver nenhum plano, aí fica pior ainda, porque no outro dia não vai ter nenhum ônibus para rodar. Então, uma quebra de contrato como essa pode até existir, mas é preciso que a prefeitura tenha a alternativa A, a alternativa B e a alternativa C para ir testando, porque o problema é sério, e aí se o problema é grave, a solução também não é simples. Natan, Gustavo, Gomes, olha só, de acordo com o que eu estou ouvindo aí, os relatos sobre a problemática dos ônibus de Teresina, tudo indica que o pivô de toda essa problemática chama-se CETUT. Esse CETUT, ele é um encosto, ele é um parasita, e tem alguma coisa aí nesse judiciário que está dando para esse CETUT. Logo lá corre muito dinheiro, não duvido que tenha propina, né? Se tivesse uma CPI da toga aí nesse lugar, aliás, em todo o Brasil, tudo isso iria ser descoberto. Então a prefeitura tem que romper com esse encosto ruim chamado CETUT e ela mesma gerir o transporte público de Teresina, porque é muito dinheiro, 50 milhões, numa cidadinha como essa daí. Valeu, Zé, obrigado pela tua participação, direto de Goiás, o nosso amigo Zé Direita, tem mais participação. Bom dia, Natanael. Bom dia, Chico Gomes, bom dia, Chico Costa, o Cláudio Lira. Fala, Cláudio. Graças a Deus, a greve dos ônibus acabou, porque as corridas do Uber estavam muito caras, os Uber estavam aproveitando, né, explorando os passageiros para as corridas nas quedas. E a minha amiga que eu vou lhe dizer, o nome dela não é Meire, é Neide, que é lá que mora no Trinquê do Neve, que todo dia vai pro trabalho ouvindo vocês pelo celular, viu? Ela pediu para mandar um alô para vocês, eu falei com ela, viu? Essa é a minha participação, viu? Valeu. Ela disse que gosta muito do programa de vocês, tá ouvindo, sai para ficar bem informado da notícia, viu? Por isso, um abraço para vocês. Um abraço, Cláudio, um abraço também para Neide, sempre na audiência conosco. Bom dia, comando geral, é o Caburé do Promorá. Desejar um abraço aí a todas as famílias abençoadas do Piauí, principalmente a minha família, a família do irmão Gilvana, Nova Teresina, o Caburé do Promorá. Tchau. Valeu, Caburé. Hoje, rapaz, eu não estou enganado, vou até pesquisar, mas hoje é o dia da família, viu? Dia da família. Olha aí. É a capa do Caderno em Dia, aqui da edição de hoje do seu Feliz Jornal Dia Dia. da Família. Reportagem da Isabela Lopes. Bem. Natan, antes de você chamar as matérias que você tinha antes do intervalo, que principalmente a questão da FMS, da Fundação Municipal de Saúde, eu queria ouvir também dos colegas, porque a gente não pode deixar, porque viralizou ontem a senadora Tronic, né, da CPI das bets, batendo altos papos com influência, aprendendo como jogar, não é? numa bets, e o cara aproveitou o momento para se vitimizar que a senadora estava influenciando ele a continuar o jogo, já que ele havia ganho. Para ver o nível como está o nosso Congresso Nacional, como é que é uma CPI que é para apurar, investigar, inclusive para sugerir medidas de contenção ao vício, porque essas bets têm levado até a desintegração familiar. Então eu queria deixar esse registro, se possível a gente pudesse dar uma comentada sobre isso, porque é um absurdo, pô, o que a gente viu. No dia anterior foi com aquela influência, né, que ela parece, eu nem sabia da existência dela, embora ela tenha 50 milhões de seguidores, 53 milhões, né? Então assim, ela é casada com um filho, né, de um cantor famoso,
chegou a criar aí um jargão, eu me mimei, né? Porque ela adquiriu uma bolsa aí no valor de R$500 mil. Ela ficou dizendo, eu me mimei, e deu de presente pro esposo um avião de verdade, Chico. Então, para tu ver como... E outra, tem um dado importante. Fica para as bets 99% do arrecadado. É só 1% que vai para a premiação. Falta controle, falta fiscalização. O que falta, na realidade, o que falta é o nosso país ser mais sério. Porque, assim, se é ilegal... Não era nem para estar se fazendo uma discussão de CPI. Se é ilegal, era para ter sido combatido e acabou. Mas no nosso país, eu não consigo compreender como é que não é permitido, mas é feito. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos aqui a questão dos cadrão, que é proibido o uso do cadrão, mas é permitido fazer a comercialização. Tem que combater a comercialização, mas vai continuar sendo permitido fazer a fabricação. Então, como é que se equilibra as coisas nesse nosso país? Nosso país vai ser levado a sério quando? Então, essa questão das bets aí é mais um exemplo. Contravenção, para mim, não é nem para ser discutido lá no Congresso. Meu amigo, é o seguinte, não é legal, não pode, não é permitido, pois coíbe e acabou. Vai discutir lá o quê? E aí o influenciador, ele disse, olha, vocês deram um tratamento VIP aqui pra mulher de ontem, e agora eu tô, porque eu tenho menos seguidor, eu tô sendo pressionado, eu tô sendo constrangido. Pelo amor de Deus. Continue jogando, você já ganhou R$150, joga mais uma coisinha. Como é o nome daquele indivíduo de ontem, como era, Dan? Faço a menor ideia. Rapaz, eu até... Rico alguma coisa. Exato. Eu até sei, mas eu não estou lembrando. Os absurdos, realmente, né? Os contrassensos de um país chamado Brasil. Uma participação pelo telefone. Daqui a pouco o João comenta também esse assunto. Participação no telefone, bom dia. Bom dia, Nathaniel. Bom dia a todos que faz aí. Baixa o teu retorno aí, inclusive. Tá voltando aqui o som. Melhorou? Baixa mais um pouquinho. Melhorou agora, melhorou? Melhorou. Teu recado. Bom, pra você ver, cadê o bairro 3 Andar, o Redenção e APC só é um ônibus. Como um ônibus de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado. Dia domingo não tem ônibus. Antigamente, na época do Firmino, era 3 ônibus do Redenção, e APC e 3 Andar. Cadê o pessoal da Cidade Verde, aí, dentro da Cidade Verde, tá entendendo? Tá aqui de cima. Dia de domingo, se a pessoa quiser pegar ônibus que mora na Cidade Nova, ali no 3 Andar, vai, desce a volta legal, vai pegar lá na Miguel Rosa. Durma-se com um barulho desse. Sinceramente, cadê esses 29 vereadores que são, sinceramente, estúpidos? Não passa de um palhaço. Não se der nenhuma manifestação para fazer um negócio desse aí, não. Ninguém engole, não. Mas para o ano vem eleição. Para deputado federal, para senador, para governador. Sinceramente, Nathaniel, obrigado pela participação. Estou aqui no Adão. O Adão está mandando um abraço para você, o Adão do Sina 1, Sina 2. Mandar um abraço para meu grande futuro secretário ou delegado de Polícia Geral, Belarmino, da nossa gloriosa Polícia Militar. Retorna aí dos estudos da FM, dia mais popular, televisão mais popular do Brasil. Valeu, inclusive, obrigado pela tua participação, viu, gente? O Murilo aqui, só mandar um abraço também para o Jet das Máquinas. Um abraço, então, ao Jet das Máquinas. Valeu, Murilo. O que é isso mesmo? Rapaz, o Murilo aqui pediu esse alô. O Jet das Máquinas. Murilão. É isso aí. Tá certo. Pois não, João. Só avaliação aí dos influenciadores aí, o assunto levantado. Não é o nome do rapaz lá? O Rico Melquiades, né? Influenciador. Não vi quantos seguidores ele tem, mas certamente é menos do que a Virgínia, né? Que foi um dia anterior. E tem 53 milhões de seguidores. Cara, aquela Virgínia ganhou no ano passado quase R$1 bilhão, cara. Sim, faturamento superior do que grandes empresas que a gente tem só com publicidade. Comercialização de alguns produtos, me parece também, na olha a inversão de valores, enfim. Né? Mas eu acho que ontem a gente teve um segundo capítulo
né, praticamente repetindo o capítulo do dia anterior. A diferença que no primeiro dia a gente viu a depoente sendo tratada realmente com tapete vermelho, né, cumprindo ali um papel de adolescente, assim como os senadores também estavam lá e cumpriram muito bem esse papel de adolescente. Exatamente, gravando vídeo, porque, como eu disse ontem, inclusive, o foco de uma CPI como essa é fazer com que o senador, o deputado ir lá, fazer uma fala, né, para gerar um corte de 30, 40 segundos e depois jogar nas redes sociais para ganhar engajamento. Então, com a presença de influencers lá, é claro que eles também estão de olho nessa audiência. Qual é o problema de tudo isso? O problema é que, em segundo plano, fica o que é mais importante, que é a questão da tragédia social que as bets têm causado no nosso país. Tenho certeza que todo mundo, até quem está nos ouvindo, conhece casos, né, de famílias que se desestruturaram financeiramente, pessoas que perderam o emprego, que pediram para sair do emprego, famílias que se desfizeram, casos de até suicídio, a gente já viu reportagens sobre isso, outras pessoas que fazem empréstimos, né, cometem alguns crimes para levantar dinheiro, para jogar. Então, realmente, a gente tem uma tragédia social no que diz respeito a essa questão das bets. Então, o assunto precisa ser tratado com seriedade. E, infelizmente, lá na CPI, ele não tem sido tratado dessa forma. Quando você vê lá os influencers chegando, cada um com seus milhões de seguidores, a avaliação que a gente faz é que os senadores aproveitam a oportunidade para tietar esses depoentes na tentativa de viralizar, pegar uma carona e aumentar o número de seguidores, né? E aí desvirtua completamente o objetivo da CPI, não ataca o problema principal, que é exatamente essa questão do prejuízo social, prejuízo psicológico que a questão dos jogos de azar tem causado à sociedade brasileira, e a gente fica naquela sensação de que está todo mundo perdendo tempo e ninguém realmente preocupado em procurar uma saída definitiva para enfrentar essa situação. Se é para tornar ilegal os jogos, tudo bem. Se é para legalizar, mas regularmente destinando uma tributação muito alta a ponto de que o negócio fique quase inviabilizado e encaminhe recursos principalmente para a área da saúde, que é um setor que fica sobrecarregado, porque quem é viciado pode ter certeza, precisando de um tratamento e aí muitas vezes acaba recorrendo até o próprio sistema de saúde pública. Bom, só me permite vir aqui, a observação que o João Magalhães fez, que a influência ela tem 53 milhões de seguidores. Aí uma certa vez eu estava numa roda de conversas e aí eu vi a mulherada, a juventude, tudo olhando, aí eu olhei assim, gente, aqui tem gente com doutorado, com pós-doutorado, e aí qual é o nível intelectual dessas pessoas em seguir? Aí eu tava vendo a pessoa só mostrando a babá, a vestuária da babá, a pessoa mostrando o que comprou, o que vai comer, qual é o conteúdo, qual é aquilo de satisfatório que traz para a população, de produtivo que traz para o povo acompanhar uma pessoa dessa que não faz nada com coisa nenhuma. Tu não viu aí a questão agora, domingo, um grande programa nacional, fantástico, né? Mostrou aquela situação das bonecas reborn. Sim. Aí agora, de 3 dias para cá, virou febre. Mais ainda, inclusive uma personalidade, pode-se dizer uma personalidade aqui de Teresina. A Barbie do Piauí disse que comprou um, foi? Colocou para ver se tira também uma lasquinha, meu amigo, dessa situação. Eu acho que a questão, Chico Gomes, você tocou num ponto interessante, mas aí a questão intelectual, eu nem entro nesse mérito, porque tem gente que tem gente que não tem, e aí, obviamente, mas a questão da responsabilidade, aí é obrigado a ter, né? No caso da influencer lá de 53 milhões de reais, imagine a influência que ela tem sobre adolescentes, jovens, adultos, tudo que ela fala. No mínimo, pelas pesquisas, João, no mínimo 20% do seu plantel é influenciado pelos dizeres de uma pessoa como essa. Se ela joga um link ali, vai todo mundo jogar. Se ela vende um produto, 10% dos seus seguidores comprarem, a gente está falando de uma movimentação financeira muito alta. Nossa. Então é preciso, no mínimo, ter uma responsabilidade. Não. Eu também não sigo.
Mas é preciso que tenha, no mínimo, a responsabilidade com aquilo que ela fala, né? Com aquilo que ela repassa à sua audiência. E aí entra uma cidadã como essa, tem todas as condições de contratar pessoas para checar informações, para dar para ela antes de sair falando qualquer coisa. Filtrar. Né? A gente tem, inclusive, alguns exemplos de influencers que têm equipes, verdadeiras equipes que superprodução. Exato, filtram informações, analisam. Vê até a ficha corrida de quem está se propondo a contratar. Até porque isso é muito importante, faz parte da dinâmica econômica atual. Qualquer empresa hoje que quer ganhar visibilidade, ela procura um desses influencers para divulgar a marca. Então, por outro lado, é preciso uma via dupla, né? A empresa saber quem é a pessoa influenciadora e a influenciadora saber quem é a empresa, né? Para poder haver uma prestação de serviço mais honesta.